Segurem o copinho com a mão direita. Em nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que há dentro e fora de nós, peço que este trabalho seja direcionado à autodescoberta íntima e ao despertar da consciência. Que assim seja. Amém. Conectem-se ao íntimo e bebamos tudo de uma vez só. E agora a correria, né? Pessoal, tem algumas pessoas aí que é a primeira vez, acho que umas 3 pessoas, o Ítalo comentou, né? Então, a orientação que a gente passa para quem está vindo pela primeira vez é procurar ficar quietinho, sentado, quietinho, durante todo o processo. Ainda bem que hoje está meio frio, mas a gente vai ser obrigado a ficar quietinho, né? Não ficar andando por aí, lá para trás dos carros, isso é importante. O processo com o chá é bem delicado, é bem sutil, então muito movimento, falar com o outro do lado não é legal, né? É importante fechar os olhos, procurar fechar os olhos e mergulhar para dentro de si, tá? O Gilberto vai trazer as práticas e quem quiser pode acompanhar, lendo, mas quem sentir que está no efeito um pouco alto, pode só fechar os olhos e ir acompanhando, né? Mentalmente, enfim. Quem está em família, quem está em amigos, companheiros, não conversem entre si. Se o outro do lado sentir algum mal-estar, passar mal, qualquer coisa, não se preocupe, a gente está aqui para se precisar de alguma coisa, tá? Porém, todo o processo de desconforto que aconteça, respira profundamente, com calma, evita abaixar o corpo assim para frente, que isso piora, tende a piorar se você estiver se sentindo mal, tá? Então, mantenha o corpo assim elevado, inspira devagar, profundamente, segura um pouquinho, solta devagar. Isso ajuda a equilibrar, seja desconforto mental, seja desconforto estomacal, seja desconforto intestinal. Isso ajuda a equilibrar, tá? É uma dica aí para vocês. Depois, conforme vocês fizerem isso, vai cada um encontrar o seu jeitinho de equilibrar o desconforto, tá ok? Daqui mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora, a gente vai oferecer mais uma dose. Também não é obrigado a beber, se alguém estiver sentindo, quiser beber mais um pouquinho, pode vir, as dosagens são menores daqui para frente, né? Não pode ir embora antes de terminar a sessão, tá? Então, tem começo, meio e fim. Quando terminar as músicas, aí o Gilberto vai trazer um pouco de informação, a gente vai conversar um pouco, que é de praxe, para justamente assentar o efeito do chá. Depois a gente come alguma coisa ali para sair melhor ainda, tá? Muita gente me manda mensagem perguntando se pode dirigir depois. Não tem problema nenhum. É só sair daqui já se sentindo bem mesmo, seguro de si, né? Firme, né? Seu corpo firme e tal. Vômito. Procurem não vomitar no banheiro. Esse é meu pedido assim, sagrado. Não vomitem no banheiro, por favor. Se sentir vontade de vomitar, vai na terra, na grama, em algum cantinho aí. Mais prático, rápido, higiênico. No banheiro não dá tempo de chegar. Faz sujeira para fora do banheiro, na parede, tudo. E aí é desagradável. Então, não vomitem no banheiro. E, né, caso sentir essa coisa de vômito, procura respirar. A respiração vai ajudar a acalmar isso também. A ideia é não vomitar. Por quê? A gente está fazendo um trabalho de autoinvestigação. Você veio aqui, bebeu o chá para se ver por dentro. Aquilo que está dentro da gente não necessariamente quer ser visto. Então, tende a me fazer querer vomitar, jogar o chá para fora. Com esse vômito, perde a intensidade do chá, né? Você não consegue se ver. Aquilo é uma resistência que está de preferência na região do estômago, né? E aí você perde um pouco da sua experiência, né? Então, evitem vomitar. E a respiração ajuda a evitar isso, tá ok?
O que mais? Uma fala importante é assim, no final da sessão, hora que terminar as músicas, o Gilberto traz algumas informações, a gente faz algumas perguntas, conversa um pouco e tal. Algumas pessoas tendem a querer comer. Dá uma segurada, gente, nós vamos comer tudo junto. Tá bom, salgadinhos? A gente vai comer depois, não, esse negócio de o pessoal já olha pra mim pra ver, eu já faço cara feia. E faço mesmo, viu? Não tem vergonha não. Então dá uma segurada, a gente vai comer junto lá. Se não quiser ouvir, quiser ir lá comer também, não tem problema, né? Mas daí não atrapalha os outros que às vezes querem ouvir, tá ok? Acho que era isso. Né? Obrigada, pessoal. Vou passar para o Gilberto. Boa sessão para todos, boa meditação para nós. Pessoal, boa tarde. Vocês me escutam bem, né? Do fundo também? Legal. Pessoal, então... Estou brigando com o cachorro. Boa, Atena, vem aqui, ó. Então, assim, a gente traz aí uma proposta para vocês hoje de conhecer as virtudes, né? Basicamente, para a gente conhecer essas virtudes ou sintonizá-las, nós precisamos entrar na frequência delas. Então, vejamos. A virtude, ela não é uma propriedade nossa, né? Ela é uma característica, uma energia, uma frequência, um dom, vamos pensar assim, de Deus. Então, esse grande Deus tem essas virtudes que podem se manifestar em nós. Então, para que a gente consiga fazer essa conquista de acesso, nós vamos precisar necessariamente trabalhar o contrário da virtude. Tá? Mas hoje não vai precisar ajoelhar não, tá? Não é morte e ressurreição. Mas tem o pedido. Né? A sessão de hoje ela é diferente porque nós estamos numa outra frequência. Aqueles que estão vindo sempre estão percebendo que as sessões estão subindo de nível. Parece uma escada, né, que nós estamos subindo. Degrau, depois outro, depois outro. Então, como o degrau de hoje é muito alto, né, está perto do topo da montanha, então não vai ser necessário a gente fazer essa postura de ajoelhar, etc. Não quer dizer que lá, quando você for fazer na sua casa, tá? Não quer dizer que lá você não vai fazer direitinho do jeito que está ensinando no Morte e Ressurreição, caso você queira fazer aquele decreto lá. Mas hoje, especialmente, vai ser sentadinho mesmo, tá? Então vai ser no meio ali da sessão, toca um sino. Para o pessoal que está chegando agora, né, que é uma primeira experiência, sempre tem alguém que vem de primeira vez, né? Então no meio da sessão, a sessão é musical, toca música, no meio da sessão toca um sino. Aí nesse momento nós fazemos um exercício para mudar a frequência da sessão, jogar mais alto, o quanto mais alto a gente conseguir. Nesse momento, então, nós temos o alinhamento dos corpos, tá? Eu venho insistindo com vocês nesse exercício do alinhamento dos corpos, né? Lembra, eu sou o corpo físico, eu sou o corpo vital. Então, esse alinhamento dos corpos, gravem bem esse exercício, façam sempre, tá? Para que vocês permaneçam alinhados com o íntimo. E a gente faz aqui na sessão justamente com esse propósito. E depois nós temos, então, acessos vibracionais das virtudes que nós queremos. Nós queremos acessar. Só que para acessar uma determinada virtude, olha, eu quero acessar a humildade. Então, o que eu preciso fazer? Ir lá na esfera contrária. Então, a esfera da humildade é alta. A esfera contrária da humildade é o orgulho. Então, eu preciso descer para depois subir. Uma lei. Tá? Só que esse descer e esse subir, né, vai ser um descer e um subir suave, porque nós vamos estar em excelente companhia, como sempre, né? Como sempre, em excelente companhia. Então, esse descer e esse subir, especialmente na sessão de hoje, é para ser mais suave. Então, não se deixe levar por questões assim de autopunição, entendeu? Não se deixe levar por questões de culpabilidade, de vítima, não. Nenhuma dessas coisas nos interessa hoje. O que nos interessa hoje? Eu desço, pego o que é meu e subo. Né? Eu desço, pego o que é meu e subo. Certo? É isso que nós precisamos aprender a fazer. Descer, consciente, pegar o que é nosso e subir. E permanecer nas esferas superiores.
aí aquela virtude é autossustentada dentro de nós. Certo? Por quê? Porque daí não tem mais a referência inferior. A referência inferior foi eliminada do nosso sistema. Então, a gente não baixa forçosamente. Tá? Então, essa é uma prática que vocês vão levar para a vida de vocês e vocês vão poder fazer quando vocês quiserem. Tá? Mas é muito importante saber que, para acessar, lembrando que a virtude não é nossa para a gente ter. Para acessar a frequência da virtude, eu necessariamente preciso trabalhar o seu oposto. Então, existem pessoas muito bem intencionadas falando de virtudes. Mas se não trabalhar o seu oposto, não funciona. Tá bom? Então, gravem essa informação. E no meio da sessão, quando eu tocar o sino, eu vou distribuir para vocês uma folhinha. Tá? Aqueles que quiserem fazer, lógico, não é obrigatório. Tá? A nossa proposta é de liberdade. Então, todos aqui são livres para fazer ou não o exercício. Tá? Vai ser uma meditação guiada. Né? Eu vou falar, vocês vão falar na sequência. Assim, vocês aproveitam mais o exercício, pode fazer de olho fechado, pode entrar bem naquela sintonia, pode perceber bem o que está acontecendo, tá? E depois vocês levam a folhinha para casa e pode fazer quando vocês quiserem. Aqueles que quiserem pegar lá no meu site também, eu sempre deixo gravado essa instrutiva, deixo as músicas à disposição, deixo o PDF da sessão à disposição também. Então, se quiser reproduzir em casa, mesmo sem chá, ela tem valor. O chá, ele tem um valor que ele dá um ganho para nós. A gente percebe, tem mais qualidade na percepção. Mas com o tempo, com a eliminação dos defeitos, com a transmutação das energias, vocês vão ver que esse ganho também se materializa, ou ele se realiza nas meditações que vocês fazem. Ele também se realiza, por exemplo, no mundo astral, em percepções astrais que a gente tem. De repente a gente adormece e vai ter uma percepção muito lúcida, muito clara. Tá? Então, para o pessoal que está chegando agora, é interessante saber que o chá ayahuasca, ele é um astralizador. Então, o chá ayahuasca nos coloca nessa experiência do astral. Tá? E nessa experiência do astral, a gente pode fazer coisas que a gente não faz aqui, no 3D. Porque o astral é como se fosse a dimensão da magia, é onde nós conseguimos fazer as nossas mágicas. Depois, essas mágicas, essas transformações internas, vêm aqui para o mundo humano e se materializa na matéria. Primeiro astral, depois matéria. Tá? Então, o chá ayahuasca dá essa concessão, essa possibilidade para nós. Como eu estou percebendo que a frequência já está chegando, então nós vamos começar a sessão musical, ok? E vocês vão se concentrar nesses primeiros 40, 50 minutos. Vocês vão se concentrar exatamente em como vocês vão fazer para encontrar as virtudes aí dentro de vocês. Certo? E depois vem a instrução. Ou seja, você primeiro segue a sua intuição, vê como é que você vai fazer, e depois vem a instrução como que o ser que eu sou está possibilitando esse ensinamento. Tá? É claro que é muito importante que você siga a sua intuição. Seguir a sua intuição quer dizer seguir o seu íntimo. Eu sei que muitas vezes vocês sentem necessidade de se levantar e vir conversar comigo. É uma prática constante. Mas mudem isso. Vocês são maduros o suficiente já para entrar aí dentro e ter a percepção de vocês e confiar no íntimo que vocês são. E isso faz parte do processo de aprendizagem. Confiar em vocês mesmo. No interior de vocês tem um ser altamente capacitado. Esse ser é muito mais capacitado do que eu, Gilberto, para te dar uma orientação. Tá? Então, esse é o seu mestre interior. Meu papel é meio que traduzir as coisas. Não entendi tal coisa. Aí eu ajudo na tradução, tá? Daquilo que você está percebendo. Mas façam essa experiência hoje. Se vocês sentirem vontade de se levantar e vir conversar comigo, procure sentar de novo, firmar no íntimo que vocês são. Peraí. Deixa eu ver aqui comigo. Vamos ver comigo mesmo. O que está acontecendo aqui dentro? E insiste. Por quê? Porque dentro de nós tem alguns guardiões. E uma das provas dos guardiões é você assumir tudo que você é. Talvez uma das primeiras provas. Então você precisa assumir isso.
a assumir a responsabilidade do seu próprio conhecimento, ou seja, do seu autoconhecimento. Tá certo? Então, até daqui a pouquinho, tá? O mais importante agora é a gente fazer o exercício mesmo e ter compreensão do que nós estamos fazendo. Aqueles que quiserem e conseguirem ler, podem ir ali para a página 2. Aqueles que não conseguirem porque a frequência está muito alta, vocês podem fazer logo depois de mim. Tudo bem? É um exercício guiado, então. Podemos começar? Chegou aí a pessoa que estava no banheiro? Não? Chegou? Ok. Bom, lembrando então que é um exercício livre, né, para aqueles que quiserem, tá? Então, na página 2, nós temos ali a prática de alinhamento dos corpos internos. Então, vamos lá. Começando então, tá bom? Essa parte, então, é do alinhamento dos corpos. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo do Pai interno. Eu sou o corpo do Pai interno. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem, esse exercício então serve para alinhamento dos corpos. Sintam-se todos, né? Todos os seus corpos se alinhando perfeitamente. Respire fundo então para a gente fazer a próxima parte. Os guardiões são bem difíceis mesmo. São assim. Mas a gente dá um jeitinho. Tá? Vamos lá então. Todos estão bem aí? Podemos começar? Então, começando ali o despertar das virtudes, tá? A introdução. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. De todo o meu coração. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. De todo o ser que eu sou. Sua intercessão. Sua intercessão. Junto ao Espírito Santo. Junto ao Espírito Santo. Seu esposo. Seu esposo. Para realizar. Para realizar. Este processo. Este processo. De sintonia. De sintonia. Com as virtudes. Com as virtudes. Do íntimo. Do íntimo. Que eu sou. Que eu sou. Sinta essas palavras agora dentro de vocês. Ok? Então esse é o primeiro guardião.
Respira fundo e vamos para o próximo. Entrego em suas mãos. Divina Mãe Kundalini. Os elementos densos que precisam ser eliminados. Aqui e agora. Para alcançar a sintonia íntima com as virtudes do ser que eu sou. Uau. Então, tá. Segundo guardião. Seguindo. Permita-me alcançar as esferas correspondentes a cada um desses elementos densos. Permita-me percebê-los e compreendê-los integralmente em sua verdadeira natureza dentro de mim. Para que eu possa vamos repetir essa parte aqui. Para que possa entregá-los em suas mãos. Devi Kundalini. Para eliminação completa e definitiva. Plenamente consciente. Ok, passamos esse também. Seguindo. Permita-me empunhar as chaves da vida. Alfa e ômega. Aqui e agora. Para abrir os arquivos. E realizar as eliminações dos elementos densos. Sinta essas palavras dentro de você. Muito bem, então essa é a introdução. Agora vem a eliminação dos elementos densos e sintonia com as virtudes. Tá? Então respira fundo aí para a gente fazer o exercício. Pronto? Então. Temos a liberação. Então, esse exercício é eliminação dos defeitos densos e sintonia com as virtudes. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o Sol. Eu sou o Sol. Eu sou o Micael. Eu sou o Micael. Sinta isso dentro de você. Então, essa é a sintonia superior. Agora, nosso pedido de eliminação, tá? Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Elimine de dentro de mim o elemento denso, orgulho.
Seguindo. Devi Kundalini. Peço e suplico. Que restabeleça. Em mim. A virtude. Da fé. E da humildade. Sinta isso dentro de você. Seguindo, então. Eu sou Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem. Então, passamos para a segunda etapa, segundo exercício. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a lua. Eu sou a lua. Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel. Sinta isso dentro de vocês. Ok, nós temos a passagem, então vamos ao nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim. O elemento denso. O elemento denso. A avareza. A avareza. Seguindo. Devi Kundalini. Peço e suplico. Que restabeleça em mim. A virtude. Do altruísmo. Seguindo. Eu sou Alfa e Ômega. 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 Eu sou o Alfa e Ômega. Eu sou o Alfa e Ômega. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Ok, temos a condição de seguir. Passando ao próximo nível. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Vênus. Eu sou Vênus. Eu sou Uriel. Eu sou Uriel. Sinta isso dentro de vocês. Vamos ao nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim. O elemento denso. O elemento denso. Fornicação. Fornicação.
Seguindo. Devi Kundalini. Peço e suplico. Que restabeleça em mim. A virtude da castidade. Seguindo. Eu sou o Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem, nós temos autorização para seguir. Respira fundo para o próximo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Marte. Eu sou Marte. Eu sou Samael. Eu sou Samael. Sinta isso dentro de você. Vamos ao nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim. O elemento denso. O elemento denso. Cólera. Cólera. Seguindo. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Peço e suplico. Que restabeleça em mim a virtude do amor. A virtude do amor. Eu sou o Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem, passamos esse também. Vamos para o próximo. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Mercúrio. Eu sou Mercúrio. Eu sou Rafael. Eu sou Rafael. Sinta aí dentro de vocês. Vamos ao nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim. O elemento denso. O elemento denso. Preguiça. Preguiça. Seguindo. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Peço e suplico. Peço e suplico. E restabeleça em mim. E restabeleça em mim. A virtude da diligência. A virtude da diligência. Seguindo. Eu sou o Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou.
Muito bem, temos autorização para passar o próximo. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Saturno. Eu sou Saturno. Eu sou Orifiel. Eu sou Orifiel. Sinta aí dentro de vocês essa frequência. Vamos ao nosso pedido. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Elimine dentro de mim. Elimine dentro de mim. O elemento denso. O elemento denso. Gula. Gula. Devi Kundalini. Peço e suplico. Que restabeleça em mim. A virtude. Da temperança. Eu sou o Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Bom, temos autorização para seguir. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Júpiter. Eu sou Júpiter. Eu sou Zacariel. Eu sou Zacariel. Sinta essa vibração dentro de vocês. Vamos ao nosso pedido. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim. O elemento denso. O elemento denso. Inveja. Inveja. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Peço e suplico. Peço e suplico. Que restabeleça em mim. Que restabeleça em mim. A virtude. A virtude. Da alegria pelo bem alheio. Da alegria pelo bem alheio. Eu sou o Alfa e Ômega. 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 Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Muito bem, todos os guardiões nós passamos. Podemos concluir o exercício sim. Conclusão. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o íntimo. 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 Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Parabéns, o exercício foi bem sucedido. Deu certo? Agradecemos aí os mestres presentes que nos ajudaram. Muito. E vamos seguir então a sessão na frequência do íntimo, tá?
Lembrando-se que esse é o verdadeiro mestre. Esse que está no coração de vocês. Agradecida pelo exercício. E a sessão segue, tá? Se ela é convertida em terra, tu separas a terra do fogo e o sutil do espesso, tu semente com grande desvelo, pois ela ascende da terra e descende do céu e recebe a força das coisas superiores e das coisas inferiores. Tu terás por esse meio a glória do mundo, e toda obscuridade fugirá de ti. E toda obscuridade fugirá de ti. É a força e toda a força se trama de esmeralda. Você tá ligado? Tá ligado? E aí, gente, como que nós estamos? Eu tô de borracheira ainda. Isso é bom, né? E vir falar aqui, esse compartilhar, né? Essa oferta é um trabalho, de certa forma, não que eu goste de me expor, né? Intimamente, eu venho sendo estimulado a expor determinadas coisas que eu vivi na minha vida. Eu até converso bastante com os meninos e pessoas mais próximas, assim, a gente fala bastante de negócio, de coisa da vida, né? Mas eu vivi experiências que foram bem bacanas para mim em relação a dar conta de mim mesmo. Se virar comigo mesmo quando eu não tenho ninguém fora para me ajudar. E com o tempo a gente vai percebendo, né, que no final das contas, ainda para dar conta da gente é a gente. Por mais não, né? Nós recebemos o cuidado, nós recebemos o que a gente precisa, né? Mas são paliativos para amenizar a dor, o sofrimento, né? A gente fica bem e o trabalho continua. Então o trabalho é nosso. E então nesse compartilhar, o Gilberto pegou uma frequência, né? Eu acho que numa fala, eu não sei se essa sessão veio por conta disso, virtudes, mas da balança, né? Para a gente descer, a gente precisa dessa frequência dentro da gente, da virtude, né? Para a gente lidar com o nosso defeito. Eu vou contar por quê e como eu fui lidando com isso, né? Mas agora eu contar a parte lúdica disso, né? 18 anos e tal. Eu, enfim, ganhei a minha independência, né?
Eu me formei num curso concomitante, né? E a minha vida mudou. Eu fui morar em São Paulo. Mas dentro de mim sempre teve um contexto de me dar espaço que eu me viro. E desde pequeno era assim. Eu não é algo que eu brigue e meio que foi funcionando. Aí hoje eu olho para a minha vida também assim. Eu tive pouco contato com o meu pai e com a minha mãe, mas o pai que eu tenho pouco contato, quando eu olho para dentro de mim, eu não vejo sofrimento, não vejo dor, eu vejo um companheiro, mesmo não tendo a presença dele física, assim, né? Isso com o tempo me gerava um estranhamento e, enfim, são coisas, né? A minha mãe aparece na minha vida de maneira bem pontual, assim, né? Nascer, se eu estou no chá aqui, né? Ela que me pegou aqui, ó, tive um ciclo e descendo, martelinho sem cabo na água, só descendo. Ela chegou aqui, ó, peguei o rastro do chá, saiu, foi de novo, seguiu a vida dela, eu a minha, e eu fui trabalhando. Isso foi muito gratificante para mim, né? Porque é a liberdade. A gente quer liberdade, mas a gente não quer a responsabilidade muitas vezes, né? E ser livre é arcar, né? Com tudo, né? Com essas responsabilidades, né? E o que eu quero trazer sobre esse caminho interno é aprender a aprender. A gente muitas vezes tem dificuldade de aprender a aprender com a gente. E parte desse aprender a aprender é aprender a errar. E com esse erro, como que a gente sai desse erro e aí a gente vai aprendendo a aprender com a gente mesmo. E aí, com 18 anos, retornando, eu comecei a ter algumas experiências e eu queria fazer faculdade. E eu consegui passar na primeira fase de uma federal. E dentro de mim começou a gritar uma coisa meio estranha. A sua escola é do amor. E aí vem todo aquele roteiro, né, da família, do que dizem que é pra gente, né? Do diploma, ou da segurança financeira, ou isso, ou aquilo. E algo dentro de mim gritava muito forte. Mas onde está essa escola? Onde está essa universidade? Onde ela está fisicamente? E eu me perguntava isso, né? Como que eu vou aprender sobre isso, né? Onde está essa escola? Onde está essa escola? E as informações começaram a vir. E a primeira que veio foi do servir. E eram coisas bem malucas assim dentro de mim, porque abria um fluxo enorme. E quanto mais esse fluxo ia para o lado da virtude, mais era a minha potência no outro lado. Eu vou contar a minha primeira experiência. Que ela parecia maluca. Eu vivi um pedaço com o Henrique, até estranho, né? Você vai ver dos cenários que a gente foi vivendo, onde a gente foi parar essa semana. E qual foi a experiência? Essa experiência do servir. E esse fluxo só abriu dentro de mim. Quando eu me vi, eu estava cuidando de moradores de rua em São Paulo, mas dando banho, gente, pegando gente, pessoas com doenças, assim, e aquilo tinha um fluxo. E dentro de mim tinha uma luta, assim, né? Porque o julgamento, vivemos isso hoje, né? Essa semana, né? Ah, mas é certo, é errado, e se eu estiver alimentando torto e aquela coisa, né? E dentro de mim, aquela informação, filho, serve, a trave no olho, só serve. E eu fui me envolvendo naquela energia, né? E fiz coisas assim, a partir dessa frequência se manifestando dentro de mim ali, e observando, do mesmo jeito que a gente vai para o outro polo, né? E que seja um elemento denso, ele também se manifesta, essa frequência também se manifesta, não algo palpável, mas essa frequência, e o nosso corpo, a nossa consciência, tudo vai junto.
E qual foi os meus resultados disso com o tempo, né? Eu aprendi demais. Quando eu sentei perto de muitos moradores de rua e comecei a ouvir, porque daí eu só servia. E eles começavam a falar deles. E eles falavam, e eles falavam, e eles falavam. Eu vivi situações que eu procurei, essas são as coisas íntimas que eu nunca, eu acho nem a Letícia sabe. Eu procurei manicômios e fui ouvir as pessoas. Às vezes eu falo, né? Mas eu ouvi bastante. E eu ouvi aquelas pessoas. E eu vi. E o meu ser internamente ia trazendo coisas assim. E aí eu ia pesquisar, né? Eu comentei até com a Letícia que eu vivia cenários, né? Essas situações assim. Eu me lembro exatamente, lá tinha 18 anos que eu fui aprender sobre noradrenalina, adrenalina, cortisol, isso, tal, né? Mas como essas frequências estimulam o nosso corpo, né? A frequência do ódio. Pode olhar aí que determinados hormônios vão correr dentro do nosso corpo, né? E cada glândula dessa tem uma correspondência espiritual, uma correspondência no chakra, né? E, enfim, e a principal instrução que eu recebi nessa época é: cuida da frequência que você manifesta, tira a trave do seu olho. E quando eu fui olhar, amar, servir, é questão de inteligência, gente. A gente para de se maltratar. E eu estava servindo aquelas pessoas e dentro daquela frequência vinha aquela informação: o que te falta? Eu estava num estado de êxtase, de plenitude, não tinha sofrimento, não tinha dor. E a resposta, né? O ser ia trazendo: olha, você pode pegar esse universo material inteiro e dar para esse ser que está do seu lado, não vai preencher esse vazio que está dentro dele. Então essa frequência, o cuidado com essa frequência, com a nossa realização, às vezes a gente tem dificuldade, né, da realização. A gente acha que a gente vai se realizar com grandes construções externas, né, e embora eu construa e goste de construir, consiga mobilizar muitas coisas externamente, mas eu sempre fui muito consciente que essa realização é nesse micro. Desse micro vai para o macro, né? É nos pequenos detalhes dessa frequência dia a dia, assim, né? Que a gente escorrega, né? E a gente vai nesse balanço, né? Todo dia nós tropeçamos, que faz parte do processo, não é nem bom nem ruim. A consciência se manifesta, a gente olha, ai meu Deus, corrige, vai para um lado, vai para o outro, né? E a percepção vai se expandindo, a consciência vai expandindo e a gente vai, eu falo para ler, né, que a gente vai se ajustando, né? Porque a eliminação é pela Mãe Divina, a gente cadencia, né? Então a gente tem que se colocar no nosso lugar de filho e fazer o nosso trabalho, que a gente vai fazendo esse ajuste, a gente vai amadurecendo, né? Então nós somos o fruto que nos auto-amadurecemos, né? Para no momento nós nos autocolhermos, né? Com a facilitação do universo. E lá nessa época, quando eu fui pesquisar, eu vi os benefícios dessas frequências dentro de mim. Nossa! A minha consciência, a minha capacidade de aprender, gente, quando eu estava nessas frequências, era muito maior. Eu olhava e a minha capacidade de processar a informação. Quando a gente está nervoso, com raiva, com isso, com aquilo e tudo mais, né? Tem inúmeras provas da ciência aí, né? O quanto nós perdemos consciência. Nós perdemos capacidades cognitivas, né? Nós perdemos condições de sinapses. E então nós escolhemos, né? De certa forma, manifestar, porque nós julgamos o universo, isso, aquilo, e está tudo certo, está tudo errado. E vou trazer uma brincadeira só para gerar um espelhamento. Tem pesquisas aí do pessoal da astrofísica, né? Para existir vida na Terra,
sei lá, mais de 100 variáveis, não sei o que e tal. E o posicionamento do Sol, tudo certinho, uma exatidão, né? E aí, vamos ver matematicamente a probabilidade disso acontecer. Aí a gente imagina um número, né? Para essa consciência, para essa matemática, não tem probabilidade. De tão complexo que é. Tudo no seu devido lugar. Para a gente existir, né? E é algo que com a nossa mente, né, esse todo, a gente não consegue controlar. E o que eu fui aprendendo lá nesse processo é me entregar. Me entregar. E lá eu me entreguei. Eu me entreguei. Me entreguei para as virtudes, para servir. E não significava que esse é o grande pulo do gato. Ah, porque eu vou ser o bobão, os outros vão me enganar, os outros, né? Aquele joguete, o joguete mental, sustenta a sua frequência. Há uma mágica nisso, que só quem sustenta vê como a vida vai se transformando. A gente vai descendo para estados de sofrimento e a vida material também não acontece. E aí qual é o pulo do gato disso? É que as virtudes, as frequências, elas são universais, gente. Ela é universal, um direito de todos. O elemento, né, ou essas frequências também se manifestam e elas também são universais. Por características do nosso planeta, a gente consegue criar contornos para o nosso aprendizado. E eles já estão instalados dentro de nós. E eles já se manifestam. A gente não precisa fazer muita coisa para eles se manifestarem. Né? Teve um amigo que falou assim, cadê ele? Parece que eu estou com uma criança brigando dentro de mim. Eu estou brigando com a criança dentro de mim. Né? Existem muitos eus. Há uma legião. Né? Como a floresta, cheia de bichinhos, de organismos, dentro da gente também tem uma legião. E vivendo essas virtudes, ficou mais fácil para mim, sabe o que foi? É sentar numa pedrinha e olhar essa bicharada aprontar dentro de mim, para cima e para baixo, vai, é o macaquinho aqui, é outro ali, sacaneia um ali, olha só. E aí eu fui aprimorando o sentido da autoobservação. Por quê, gente? Porque eu consegui dar espaço para mim mesmo. Aí a gente começa a conseguir facilitar uma conexão mais clara com o pai e com a mãe. E o que é isso? É consciência, gente. É consciência da gente. É para a gente saber lidar com a gente mesmo, com tudo. É consciência manifestada. E essas coisas eu estou compartilhando, foi um pedido. E deixa eu ver se eu até anotei aqui para não me perder, mas esse é o contexto da balança. E quando a gente não sente? E quanto a gente, que era os cenários que eu fui viver nesse extremo dessa frequência, era quando eu olhava para essas pessoas e elas, imagina alguém que a gente, na nossa condição hoje, nos nossos julgamentos, a gente fala, olha, essa pessoa, ela tem um nível de demência. E a gente não tem as soluções, né? E eu vivi esses cenários de servir ali e escutando. E eu ia me perguntando, mas como sair disso? Porque quando eu olhei para aquilo, para essas situações, eu vi dentro de mim estados de demência como aquele, por conta dos referenciais que eu tinha de mim mesmo. Tem muitas coisas, e eu olhava para mim e falava, nossa, muitas coisas que eu acho normal, mas ela fere o outro, fere a Gaia, fere, né? Faz os espelhamentos, né? E eu imerso, né? E aquelas pessoas imersas, né? E aquele espelho sendo um extremo para mim, né?
E aí eu fui aprendendo o outro lado da balança. E quando nós estamos imersos num estado de sofrimento? Que seja da raiva, da ira, do ódio, aqueles mais, né, que ele toma conta da gente e ele só se manifesta. Muitas vezes a gente não dá conta dele. Misericórdia, isso, aquilo, né? A lei está aí, gente. Ela não está para punir a gente. Às vezes a gente recebe um não quando a gente quer fazer o torto. Percebam bem, quando a gente quer descer, rapaz, está tudo dizendo, tá? Pai, mãe, a lei, não sei o que. A gente dá um jeito de corromper e descer. E o não que a lei dá para a gente, dói na gente, a gente acha ruim, mas a gente acha um jeito de cavar mais um buraco. Isso é engraçado isso porque é a parte humana, né, que todo mundo e quando isso toma conta da gente, eu não consigo sentir a virtude, eu acho que eu não consigo me conectar com meu pai, com a minha mãe, com isso, com aquilo, e eu me sinto perdido. A lei nunca deixa de se manifestar e ela é um farol lá. Se você pegar a Constituição de todos os países, só seguir o que está ali dentro, gente. Está ali, não bata no outro, não maltrate, não fale isso. Então deu, né? Por que cumprir a lei nesse ponto? E é frequência, não adianta eu falar, né? Muitas vezes achar que eu estou enganando, né? Então a gente cumpre, por mais que eu não esteja sentindo a frequência aqui, numa dimensão que eu esteja cumprindo, esse esforço é a abertura que se tem para a misericórdia atuar. Se não abrir, que seja, né, aquele grãozinho de mostarda da fé, daquele espaço, a gente está dizendo para a gente mesmo, eu quero descer. A gente assumiu isso para a gente criou um nível de identificação com aquilo e aceitou aquilo dentro de nós e um autorreconhecimento, né? E, enfim, a partir disso já é uma outra história, né? Que o Gilberto até fala de seres que vão entram em aspectos de degeneração, né? Que aí ficam por conta do universo e de outros processos, mas do que cabe da nossa consciência, onde a gente começa a dar conta de nós mesmos, é saber lidar com essas situações, né? Trabalhar frequências positivas dentro da gente para lidar com os aspectos negativos que nós temos dentro de nós. E então a solução que o outro traz para nós, dificilmente qualquer pessoa que fale alguma coisa para vocês, eles não vão estar enxergando. É como se fosse uma nota frequencial que é só do ser de vocês, da história de vocês, não tem jeito. Precisa tomar conta disso e autonomia e aprender a lidar com isso. Entender qual que é uma frequência, o que é uma outra frequência. E observem, né? Estudem, olha, determinada sensação tem um hormônio correspondente, né? O que é? Eu tô com raiva todo dia, toda hora. A gente maltrata o nosso corpo, né? Começa lá a dor de estômago e aí chega a pontos de nós termos taquicardíacos, né? Porque taquicardia prejudicar o coração. E então cada correspondência dessa, se a gente assume para a gente mesmo isso, o que a gente está fazendo? Nos maltratando, nos batendo. E quando nós escolhemos a virtude e olhamos para ela, e todo dia, tentando se conectar com essa frequência, nós conseguimos instantaneamente facilitar um processo de transmutação. Porque se vem um elemento, já é mais fácil nós lidarmos com o punidor que tem dentro da gente, com o julgador, né? A gente vai estar mais calmo, em paz. E é isso, gente. Não esqueci de nada, não. Tentei reforçar algumas vezes. A história é isso.
o Gilberto vem encerrar e... ali tem as instruções do Júnior. Pessoal, boa noite. Sessão boa, né? Muito boa. A Lê quer falar alguma coisa também, mas como ela não está aqui, então eu vou falando, tá? Com a permissão de vocês, né? Bom, então, vamos conversar um pouquinho sobre a sessão, né? Esse finalzinho aqui, é claro que se alguém precisar ir embora, tá tudo bem, tá? Não tem nenhuma obrigação de ficar aqui nesse finalzinho, não. Mas aqueles que quiserem ficar e trocar uma ideia, perguntar alguma coisa também, é legal. A gente teve uma frequência bem alta, não sei se vocês todos perceberam, né? Mas muito alta mesmo, né? Então é interessante vocês entenderem que tipo de frequência nós estamos acessando. Porque o chá é um instrumento de poder. Assim como a técnica do eu sou é um instrumento de poder, assim como a renúncia, a lei da renúncia, a lei do perdão são instrumentos de poder. O chá é um instrumento de poder. Então, o que o chá proporcionou para nós hoje e o que nós sustentamos de energia? Então, é interessante a gente perceber isso. Então, conforme nós íamos fazendo o exercício, nós sintonizávamos as esferas superiores, né, do Sol, por exemplo, para dar sustentação para o movimento que a gente ia fazendo. Então, naquele momento, nós estávamos na frequência do Sol. Então, eu sou o Sol. É esse Sol que existe tanto fora quanto dentro de nós, né, que o Ítalo fala no comecinho da sessão, esse Sol que proporcionou a frequência necessária para a gente fazer a segunda parte, que é o pedido da eliminação do defeito. Tá? E daí a gente pede a eliminação daquele defeito correspondente àquela frequência. Então, da frequência solar, a gente extrai o orgulho. Então, a frequência solar está acima, o orgulho está exatamente numa frequência abaixo, ou correspondente. Positivo, negativo, vamos pensar assim, superior e inferior. Tá? Então, esse procedimento é um procedimento que vocês precisam compreender. Por isso que para subir, precisa descer. Tá? Outra coisa importante da gente entender. Quem faz o procedimento de eliminação é a Mãe Divina. Por isso, na sequência, vem Devi Kundalini. A gente está falando o nome dela. Devi Kundalini é um nome muito antigo, vem lá daquela linha do sânscrito, lá da Índia, daquela região lá. É um nome assim, dentro de nós, se vocês forem pesquisar, é um nome muito sagrado para nós. É a própria manifestação da nossa Mãe Divina aqui dentro de nós. Tá? É claro que ela tem muitos nomes, nós já tivemos sessão da Mãe Divina aqui e falamos dos vários aspectos da Mãe Divina. Mas Devi Kundalini é um nome muito íntimo de cada um de nós. Tá? E ela faz esse procedimento de eliminação. Quando a gente faz a entrega, ela faz o procedimento de eliminação. E se vocês se lembrarem, na introdução, nós pedimos para a Mãe Divina a permissão para usar as chaves. Não é assim? Então, ali, ó, as chaves, né? A chave negra ou preta, né? E a chave branca. Então, representa ômega e alfa. Então, quando eu falo na sequência, eu sou alfa e ômega, o que nós estamos fazendo? Sintonizando a frequência desses mestres cósmicos, alfa e ômega. Daí, essa potência vem e faz o procedimento de colocar a chave lá, essa chave é a chave mesmo, ela entra lá na fechadura, tá? E no momento que ela gira, aquele elemento denso se abre. Então, o elemento denso, ele é como se fosse um cofre, um selo que a gente precisa abrir. Lembra do Apocalipse? Né? Que os selos só podem ser abertos pelo Cordeiro, só podem ser abertos pelo íntimo. Então, quando nós fazemos essa invocação de Alfa e Ômega, nós estamos trazendo essa potência dentro de nós. E daí a gente se autoafirma no eu sou o que eu sou. Bom, então observe o seguinte, nós como instrumentos de manifestação, acessando frequências, tá? Então é por isso que nós, seres humanos, nós não somos assim
na nossa característica humana de carne e osso, nós não somos importantes, vamos pensar assim. Né? Nós somos temporários, passageiros. Mas no momento que eu trago essas sintonias e essas frequências das dimensões superiores, aí sim, aí eu estou no eu sou. Então, vocês podem observar que todo o exercício foi feito dessa forma. Eu peguei um gancho lá, né, de uma passagem do livro do Mestre Samael, até coloquei, tá bem certinho ali por escrito para vocês, a página, tudo certinho, né? E daí nós fizemos essa associação, né, desses dois conhecimentos, o conhecimento que Samael traz dos gênios planetários, né, de qual defeito que precisa ser eliminado e de qual virtude que precisa ser resgatada, e fizemos a associação com o poder eu sou. Então, por isso que eu coloquei lá que é a união dos conhecimentos de dois mestres, né? O mestre Samael trazendo essas informações e o mestre Saint Germain trazendo as informações do eu sou. E no fundo, o que nós fizemos? Acessamos aquela frequência. Tá? Então, o que é um processo de ascensão, se a gente for resumir a história? Gilberto, o que é a ascensão? A ascensão é você sintonizar aquela frequência o mais alto que você conseguir e sustentá-la. Tá? Entendeu? Aí você se sustenta naquela frequência. Bom, por que né, vou me colocar no exemplo aqui, por que eu não fico lá naquela frequência 24 horas? Porque alguma coisa me puxa para baixo. Né? E essa coisa que me puxa para baixo é isso que nós ensinamos para você que precisa ser eliminado. São esses elementos densos que de vez em quando puxam a gente para baixo. Tá? E daí nós vamos pegar esses elementos, a gente precisa descobrir quem eles são. Não adianta a gente querer fazer um trabalho assim sem conhecimento de causa. Então você precisa saber quem que está puxando você para baixo. A hora que você descobre, você vai lá e fala, opa, descobri você. Então, eliminação. Aí você vai escolher a técnica de eliminação. Tem a lei da renúncia, tem morte e ressurreição, tem o decreto do resgate, enfim. Cada momento você pode escolher aí. Né? E esses instrumentos são instrumentos que o ser que eu sou estou trazendo para o mundo. Mas não são os únicos. De repente você pode descobrir um dentro de você e fazer do seu jeito. Não tem problema. Vamos pensar que esses são instrumentos iniciais, assim, para vocês começarem a utilizá-los, começar a perceber como que eles funcionam. Mas eles são bons, eles funcionam mesmo, para valer. E rápido. Né? Então, é muito interessante essa coisa da tecnologia. Tecnologia espiritual é algo que você pega, vou fazer esse procedimento, aquilo resolve para você. Pronto. É o que a gente precisa. Nesse momento a gente não tem muito tempo, assim, né? Nós temos o nosso tempo humano, alguns anos humanos aí para fazer o processo de ascensão. E a humanidade tem algum tempo que ela vai ainda existir como tal. Mas hoje já foi me mostrado, pela dimensão que nós alcançamos hoje, né? Já foi me mostrado alguma coisa do futuro. Né? Então, de que dimensão que eu estou falando para vocês? Quando a gente vai subindo assim nas dimensões, então a sétima dimensão é a última em termos de universo. Né? Isso vale tanto para dentro de nós quanto para fora de nós. Tá? Que seria ali o corpo do Pai, o corpo do íntimo, né? Que é o último corpo. Só que aquele departamento da sétima dimensão é dividido em 3. Né? Então, o Ain Shof e o Ain Shof Aur. Né? E nós estamos preparando as sessões para ir entrando aos poucos nessas dimensões superiores. Na sessão passada, me foi permitido ter um vislumbre das 3 grandes dimensões. Né? O Ain, o Ain Shof Aur. E nessa dimensão foi me permitido entrar na primeira, no Ain Shof Aur. Né? E pelo que eu estou sabendo, na próxima sessão, né, vai ser permitido entrar na próxima dimensão, que é o Ain Shof.
né? E depois tem o Ain, que é o final da história. Então, ali, né, vai ser para nós a 9ª dimensão. Essa 9ª dimensão corresponde à 9ª dimensão inferior. Então, nós temos 9 dimensões para baixo e 9 dimensões para cima. Então, essas sessões, elas têm essa característica. Alguns de vocês podem ter percebido o nível, né, que ela está subindo, a intensidade que as coisas estão acontecendo. É porque nós estamos nessa dimensão. Essa dimensão que está muito alta em termos de frequência e vibração. Tá? Nessa dimensão, aí nós temos algumas oportunidades de ver coisas assim fantásticas. Por exemplo, eu não estou autorizado ainda a falar em questões temporais, apesar de sabê-las, né? Mas existe, por exemplo, um sistema solar próximo ao nosso, né? Que é chamado Tilar, né? Ou uma estrela chamada Tilo. E nesse sistema solar tem um planeta bem grandão ali, chamado Hercólogos. Né? E de vez em quando, né, por conta de uma maquinaria cósmica, né, isso é coisa grande, né, do sistema solar. De vez em quando, esse planeta, ao longo de alguns milhares de anos, ele passa próximo do sistema solar. Né? Então, isso está programado para acontecer também. Tá? É isso que está previsto na Bíblia, que se chama Apocalipse. Na verdade, é a aproximação de um astro, de um planeta. Tá? Ele é bem grandão, assim, ele é umas 3 vezes maior que Júpiter. E lá tem gente morando também. Eu já fui visitá-lo algumas vezes, né, esse planeta. Mas o mais importante dessa história é que a aproximação desse planeta, ele funciona como se fosse um aspirador. Né? Nos mundos internos ele é chamado de higienizador. O que seria um higienizador? Ele vai passar e vai captar aquilo que está na frequência dele. E daí essas almas, né, que estão perdidas no mundo começam a ser atraídas para a frequência desse planeta. E lá, né, essas almas vão nascer como homem das cavernas, mulher das cavernas, enfim, vai nascer 20, 30 mil anos atrasados. Tá? Então, é por isso que nós insistimos na eliminação do ego. Por quê? Porque aquilo que nós fizermos aqui, de forma definitiva, esse higienizador não precisa capturar. Porque ele vai atrair aquilo que tem afinidade com ele, que é a densidade. Né? Então, o nosso papel, meu papel com vocês, é ser um instrutor no sentido de, olha, vamos fazer a limpeza. Vamos fazer a limpeza, porque a hora que o higienizador passar, a gente está livre dele. Entendeu? E ele vai passar. É relógio cósmico, é uma máquina. É uma máquina, tá? O sistema solar está aqui e ele passa aqui assim, ó. Não é assim, né? Então, ele passa, né, no sentido de atrair, né, passar assim como se fosse uma órbita nesse sentido, no sistema solar aqui, ele passa atraindo ali essas energias, ou essas almas, vamos dizer assim, né, que têm afinidade com ele, tá? com essa densidade. Bom, e por que isso é necessário? Isso é necessário porque o planeta Terra precisa ser higienizado. Porque o planeta Terra vai viver um outro momento. Não é? Então, essa raça, tal como nós conhecemos, tudo que nós conhecemos, isso tudo tende a desaparecer e vai ser gerado uma nova experiência. Tá? Essa nova experiência é aquilo que eu venho falando para vocês da nova raça. Certo? A raça Coradi. E essa raça Coradi nasce dentro de nós. Esses habitantes da raça Coradi vão ser capazes de despertar os 12 sentidos. Né? Esses habitantes da raça Coradi vão fazer o processo de transmutação das suas energias, inclusive e principalmente as sexuais. Tá? Essa nova raça ela vai ser uma espécie de idealização que a gente tem dentro de nós. Lembra que eu falei para vocês do modelo crístico dentro de nós, o Cristo holográfico? Que vem de Sirius.
Então, esse modelo crístico holográfico está dentro do nosso DNA. Cabe a nós ir desvendando esse mistério e trazendo essas informações para o nosso interior. Então, tudo que nós fizemos hoje é para que vocês possam, pouco a pouco, ir compreendendo isso. Como fazer essa limpeza? Como que eu faço essa decodificação do DNA? Como que eu faço a instalação das virtudes? Tá? E, é claro, né? Tem muitas e muitas e muitas pessoas no mundo que não têm nenhum interesse nessa história. Tem, lógico que tem. Então, essas outras pessoas, ou esses outros seres, né, se eles estiverem densos o suficiente, eles são, né, chupados ali pelo higienizador. De tempos em tempos, vem uma espécie de rede, assim, né? Tem alguns anjos que cuidam desse departamento, e eles vão pegando, então, vou chamar de alma, porque fica mais fácil de entender, né? No fundo é o corpo astral, mas essas almas, né, que estão muito densas, muito, muito densas, eles abrem uma rede enorme, assim como se fosse uma rede de pesca mesmo, né? Faz um tanto bom ali na colheita e já vai levando já por Hercólogos. Gilberto, a gente está falando de uma coisa mais ordenada ou pandemia? Então, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, né, é uma mensagem cósmica. Né? Já dá para saber, né? Isso significa que tudo que a gente conhece, entendeu? Não é para amanhã. Como eu falei, eu não tenho autorização para falar sobre tempo ainda. Mas vai acontecer. É máquina, sabe? É coisa... É igual relógio. O universo parece um relógio. O Sol não atrasa, os planetas não atrasam, tá tudo certinho. É redondinho, tá? Então, esse planeta já passou perto da Terra algumas vezes, né? E é cíclico o processo dele. Então, quando ele passa higienizando. Esse é um sistema que é mecânico, faz parte da estrutura. Algumas vezes nós, seres humanos, nos colocamos numa posição muito privilegiada, como se a gente tivesse algum poder sobre essa maquinaria cósmica. Não tem nenhum. Né? Eu me lembro de cenas, né, da Atlântida, que eu estava nesse papel, né, de ser o contestador dessa maquinaria cósmica. Né? Foi tudo embora. 850 mil anos atrás afundou tudo. Né? E foi acabando de afundar até uns 200 mil anos atrás. Então, assim, por mais tecnológica, e a Atlântida era mais tecnológica do que a nossa civilização, muito mais. Né? E a Lemúria também foi bastante tecnológica. Um belo dia também fundou tudo. Então, hoje eu pude fazer umas revisões dessa parte, para poder trazer com mais clareza isso para vocês. Mas é assim que a gente consegue, para a gente conseguir ver essas coisas, a gente precisa então subir nessas dimensões superiores. Porque de lá dá para ver. É como uma montanha que a gente está subindo, e de lá dá para ver mais longe o horizonte. É claro que eu também precisei descer. Né? Quanto mais alto a gente quer subir, mais fundo a gente precisa descer. E vieram algumas acusações contra mim. Né? Hoje, por exemplo, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu vi a espada, né, que o Caim matou o Abel. Olha que coisa. E daí estava eu lá na figura, né, do Caim, né, matando meu irmão. E dá aquela dor assim, né, onde a espada entrou. Né? Então, nós temos esses arquivos dentro de nós. Né? Nós temos esses arquivos. E a gente precisa resgatá-los. E quanto mais fundo a gente desce, mais fundo a gente vai vendo. Essa cena, por exemplo, minha, né, particular minha, ela não é nem desse Mahavantara. Né, que é o Mahavantara que nós vivemos. O anterior, por exemplo, é a idade lunar. Também não é daquele. É da outra idade, da idade solar. Então, é uma percepção de uma existência passada do próprio sistema solar. Então, quando nós entramos na dimensão do ser que nós somos, a gente extrapola
essa condição humana. Né? Por isso que eu falo, o ser que nós somos. Porque não dá nem para falar o ser que eu sou. É o ser que nós somos. São muitos que vivem ali dentro desse ser. Muitas existências, muitas passagens, muitas experiências. Né? Então, extrapola tudo. E para nós chegarmos a essas percepções, a gente precisa ir subindo nas dimensões. E para poder subir, precisa descer. Então, essa é uma lei hermética que vocês precisam aprender e colocar na prática. Então, isso pode acontecer de pequenininho, de repente, se vocês estão trabalhando, dá uma pequena descida, opa, percebi quem está aqui nessa faixa frequencial, igual o Ítalo estava falando. Ah, percebi? Legal. Então, agora eu vou fazer um trabalho de limpeza e subo para a faixa correspondente. Então, nós vamos fazer essa transição o tempo todo, em pequena escala e em grande escala. Tá? Um processo de ascensão, a conclusão do processo de ascensão é na grande escala. Mas ela é feita de pequenos momentos, dia após dia, momento após momento, elemento após elemento. Né? E todos esses que nós trabalhamos, todos, né? Que a gente trabalhou com 7 de novo, todos eles vieram conversar comigo hoje. E eles me apertaram de todo jeito que podia me apertar. Né? E fizeram o trabalho deles. E eu falei, não, mas vocês já morreram. Né? Mas continuaram apertando. Então, enquanto eu não me autoafirmei no ser que eu sou, eles continuavam me apertando. É o trabalho deles, é o papel deles. Eles são como filtros. Então, não considere os egos, defeitos, os elementos deles, não considere como mal ou como bom. Considere como aquilo que impede você de ascensionar. Então, ele é um filtro. No momento que você compreende isso, só o fato de você não temê-los é 50% do caminho, sabia? 50%, né? A partir do momento que você não tem medo daquilo que está na sua frente, seja bonito ou feio, seja grande ou pequeno, com chifre, com rabo, ou de forma angelical, né? Porque ele pode se manifestar do jeito que ele quiser. Né? Se você não teme aquilo, ótimo, já é 50% do seu caminho. Depois, os outros 50%, você vai utilizar as ferramentas que a gente deu para vocês e vão fazer a eliminação. Tá? Mas é muito importante compreender isso aí, que para subir precisa descer. E no momento que desce, a gente pega essas frequências inferiores, transmuta e sobe. Tá? Outra coisa importante, né? Tudo que acontece aqui são instruções, certo? Vocês vão precisar realizar aí dentro. Não basta que eu venha aqui e fale, porque essa é uma verdade que eu vivo dentro de mim. Mas e essa verdade, se vocês vão viver ela dentro de vocês? É uma decisão de cada um. Tá? Então, essa verdade que vocês vão viver aí dentro de vocês, que verdade é o nome de um ser, né? Essa verdade que vocês vão viver aí dentro de vocês, ela precisa ser sustentada. Então, desci, fui nas frequências inferiores, limpei, fui na frequência superior e me autoafirmei. No eu sou a humildade, né? Eu sou a luz, né? Eu sou o amor, estou me autoafirmando. Mas daí a pouco começa a perder energia, começa a perder força. Tá? Bom, já não está se sustentando mais. O que faz com que a gente fique sempre de pé e se sustentando nessas frequências superiores? Isso. É por isso que nós ensinamos, então, o segundo fator. Primeiro fator, morte. Né? Segundo fator, o trabalho com as energias. Então, muito importante compreender isso aí também. No momento que você tem as suas energias preservadas e transmutadas, você tem bateria. Sua bateria está com carga máxima. Então, daí você vai lá e sustenta as suas vibrações superiores. Então, qualquer pessoa do mundo, não importa quem, que falar contra esse ponto, é importante isso, tá? Porque assim, está chegando a hora de vocês também, né? A minha função aqui é passageira. Né? Daqui a pouco eu estou fazendo outra coisa. Eu já tive uma etapa de 10 anos em outro local. Quando chegou a hora, agora você vai fazer outra coisa.
Então, eu estou de passagem aqui com vocês, passando as instruções. Então, vai chegar um belo dia que vocês vão estar com esse conhecimento trabalhando firme dentro de vocês. Pode ser que eu não esteja aqui. Né? E vocês vão ser contestados nesse ponto. Mas por quê? Por quê? Por que transmutar energia? Né? É tão mais fácil deixar sair, não é mesmo? Esse ponto é o divisor de águas. Tá? É aí que você percebe, né, que aquela pessoa está no caminho ou não está no caminho. Isso foi definido pela Grande Fraternidade Branca, ou seja, dentro da Grande Fraternidade Branca tem um dever. Né? Dever Parlock do ser. Vamos traduzir de forma mais simples. A energia é sua, ninguém mexe. Tá? Ou a energia é minha, ninguém vai mexer aqui. Qualquer um que se aproximar e querer tirar a minha energia é um vampiro. O que eu vou fazer? Identifico e corto o pescoço dele. Aí essa energia, como é minha, ela vai transmutando dentro de mim, né, e vai fazendo o que ela precisa fazer, que é me alimentar. Tá? Por isso tem uma frase muito bonita, né? Tem um alimento, né, que vocês não conhecem. Esse alimento é fazer a vontade do Pai. É uma frase de Jesus. Então, esse alimento, né, ou esse maná, né, que está lá na Bíblia também, na época do Moisés, é essa energia, né, que está dentro de nós. Então, essa energia, ela faz essa autogeração. Inclusive hoje, né, que eu estava lá passando pelos guardiões, né, e eles estavam me apertando de todas as formas possíveis, né? E eu procurava me sustentar. Né? E daí ele falou assim, você não tem jeito mesmo, né? Eu falei, não, né? Esse aqui é o meu jeitinho mesmo, né? Daí ele falou assim, você é um auto-engendrado, ninguém pode com você. O que é um auto-engendrado? Um auto-engendrado é aquele que gerou a si mesmo, tá? Esse termo auto-engendrado, ele está no Corpus Herméticos, tá? Que é um livro do Hermes o Trismegisto. Está lá no comecinho, quem quiser ler. Tá? Então, existem pouquíssimos auto-engendrados no mundo. Esses pouquíssimos é que conseguem chegar nessas dimensões superiores. Mas se um chegou, o outro também pode, Não existe nenhum impedimento. Não é assim? Então é isso que vocês vão colocar aí no coração de vocês. Olha, se um chegou, eu também posso. Né? Eu até me recordo de um guardião ter falado assim, os guardiões mexem com a nossa psicologia para ver se a gente está na vez mesmo. Né? Daí o guardião falou assim, como que você está aqui? Onde já se viu? Você não tem direito, você não pode fazer isso. Só Jesus, o Cristo passou por aqui. Daí eu falei, bom, se ele passou, ele abriu o caminho, né? Então também vou. Entendeu? Então, sempre se autoafirmando, sempre falando, eu posso, eu consigo, eu dou conta, né? E vai nesse sentido da autoafirmação. É claro que essa autoafirmação precisa ter compreensão dela, porque o nosso processo é um processo de entrega. Então eu me autoafirmo, porque eu sei quem sou, mas quando eu pinto o elemento denso, eu faço o quê? Entrego para a Mãe Divina. Então, esse é um processo de compreensão da nossa qualidade de ser humano. Então, eu preciso ao mesmo tempo saber que eu sou um filho do homem, não é assim? E ao mesmo tempo eu sou um filho de Deus. Essa dualidade precisa estar clara dentro de nós. E essa vulnerabilidade, né, do homem também precisa estar clara dentro de nós. Mas essa potência do eu sou também precisa estar clara dentro de nós. E nós vamos mesclando essas coisas. Vamos mesclando. Até o momento que a gente se torna 100% aquilo que nós queremos ser, nos tornar. Tá? Esse processo, ele pode ser assim, intensificado com o jejum. É por isso, então, que a gente está fazendo essa proposta de jejum, que agora vai ter em janeiro, vai ter outra proposta em março, né? Inclusive, as inscrições para aquela de março vão ser logo depois do jejum de janeiro, a gente já vai abrir as inscrições. Tá?
Então, quando a gente faz o jejum, nós fazemos o quê? Nós passamos por um processo de reforma íntima celular, de reforma íntima no sentido das emoções, de reforma íntima no sentido dos pensamentos. A gente faz toda uma faxina lá dentro de nós. Tá? E nessa faxina, a gente consegue fazer uma decodificação do nosso DNA, quer dizer, a gente entra mais dentro de nós mesmos. Nós vamos lidar com nossos registros acásticos, que os registros acásticos nada mais são do que as nossas memórias que estão dentro do nosso DNA. Tá? E vamos fazer o processo de limpeza. Certo? No jejum, a gente observa que o ego perde força. Tá? Porque o ego, o elemento denso, o próprio nome já diz, elemento denso, ele quer densidades. Entendeu? Tudo que é densidade é do interesse dele. Então ele quer a comida, ele quer a bebida, ele quer isso, aquilo, ele vai juntando densidades para que ele se fortaleça na densidade. É claro que ele vai buscar outras densidades mais pesadas, né? Droga, álcool, etc. Então nós temos o alimento, que é uma coisa que é boa para o nosso corpo, tá? Todos nós precisamos do alimento em determinado momento, a não ser que adquirir lá o 100% de prana, não? Mas nós temos outros tipos de coisas que entram no nosso corpo também que não são prejudiciais. Vícios, de repente, drogas, etc. Né? Até remédios, de repente, se a gente exagerar no remédio, também pode ser prejudicial para a gente. De repente, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de dor, e daí ela começa a tomar remédio para dor. E depois de novo, e depois de novo. Daí ela vicia naquele remédio e fica lá com aquele remédio de dor. Quer dizer, de alguma forma ela está camuflando um processo interno. Aquela dor pode ser de alguma coisa que ela precisa transmutar dentro dela. Quando ela toma o remédio, ela esquece da dor. Aí ela não lembra mais que precisa transmutar aquilo. Tá? Bom, pessoal, então, assim, só para trazer uma clareza, né, do processo, né, e a Lê quer falar também, aí sim, eu vou passar a bola ali para ela, porque senão a gente vai responder as perguntas ali, de repente ela não sobra tempo para ela falar. Gilberto, você poderia falar o que acontece quando essa energia não é desperdiçada, mas também não é bem canalizada, não é canalizada? Então, o que acontece? Vamos pensar que uma pessoa opte, né, por ficar sozinha. Né? Olha, eu não vou mexer com essa energia, nem para cá, nem para lá, vou ficar sozinho. Acontece que a energia sexual é uma força da natureza. Tipo vulcão, sabe? Tipo, sei lá, o vento, né? Tipo isso, né? Tipo terremoto. Não tem jeito, né? A única forma que eu conheço, tá? Eu vou falar daqui do meu conhecimento, que já vasculhei esse universo até onde eu consegui ir. Né? Inclusive, o meu compromisso como instrutor é defender essa postura, né? Porque já recebi ali o meu diploma, né, dessa primeira dimensão ali do AIM, né? AIM Schoffer. Então, nós assumimos compromissos. Né? Então, assim, no certificado, achei tão bonito hoje que no certificado de hoje teve o iniciador, que foi o Larion, né? Muito legal, do raio verde, né? E depois que ele concluiu todos os testes que ele queria fazer comigo, né? Aí ele bateu o carimbo dele. Lá nos mundos superiores tem carimbo, assinatura, bem organizadinho, sabe? Aí ele bateu o carimbo dele. Aí, quando ele deu o atesto, porque é tipo um atesto, né? Ó, é o atesto que ele, né? Ele está apto, né? Aí os outros 72 anjos do coro de Deus também bateram esse carimbo e assinaram. Então meu certificado é cheio de carimbo e assinatura por dos dois lados. Assim. Achei bem legal. Né? Eu também ia achei bem bonito assim. Né? Então essa energia, né, ela precisa ser equilibrada. A forma conhecida, que eu conheço, né, é o casal. Então, no momento que o casal está junto, eles conseguem se equilibrar. No momento que o homem está sozinho ou a mulher está sozinha, começa a existir uma indução dessa potência dentro dele. E ele não aguenta.
ele precisa da conexão para poder transmutar isso. Entendeu? Aí fala assim, Gilberto, tem o pranayama. Tenho. Claro que tem. Mas você vai só até um ponto com o pranayama. Só as primeiras iniciações. Tem iniciações superiores e inferiores. Só as inferiores. Né? As mais basiquinhas, assim, os primeiros lampejos de consciência. Essas iniciações que eu estou falando para vocês hoje, por exemplo, né, de chegar ao Ainha, em Shofen, essa só é possível sustentado pelo Kundalini. E o Kundalini só desperta com a junção dos dois. Não desperta de outro jeito. Você pode pesquisar na internet, tem aí uns lunáticos falando que desperta de outro jeito, mas não desperta. Tá? Não desperta. Kundalini só com a presença da lei da polaridade, masculino, feminino, positivo, negativo. Recentemente até um outro lunático falou assim para mim, Gilberto, eu quero te contar uma coisa. Descobri como ascensionar sozinho. Eu falei, é? É mesmo? Olha o fulano, olha o ciclano. Nossa, dava para ver que ele estava numa alucinação. Dentro de mim passava assim, como, gente, que é possível, a pessoa não conhece as leis herméticas? Está ali, está na cara, está no meu livro. Lei da polaridade está ali, lei do gênero, masculino e feminino, o gênero está em tudo. Está em todo lugar. Como assim? Né? E ele sustentando aquela ideia. Né? Por quê, gente? Porque era um arquivo dele. É evidente que eu não falei para ele. Né? Mas ele estava lá, naquela loucura do sujeito lá atrás, que queria se iniciar sozinho. Né? E ainda usava de técnicas assim, absurdas, né? De automanipulação, umas coisas horríveis. Eu olhei para o sujeito, só falei assim para ele, falei, você sabe que foi eu que trouxe essa coisa para o mundo, né? Esse conhecimento, né? Ele olhou assim para mim e falou, então, todos beberam na fonte hermética. E aí, como é que fica? Todos beberam na fonte hermética. Todos os que passaram pelo Egito beberam nessa fonte. Tá? O caduceu de Mercúrio precisa ser instalado na nossa coluna. É um símbolo cósmico. Esse símbolo cósmico do caduceu de Mercúrio só é possível de ser instalado quando você cumpre as leis. É possível, pensa, é possível na cabeça de vocês que surja um mestre ou uma mestra, tanto faz homem ou mulher, que não cumpra as leis? Não faz nenhuma lógica isso para mim. Tá? Então, cumprir as leis é assim, olha, a lei da polaridade, ok, está certinho. Lei do gênero, ok. Lei da ação e reação, e assim vai. Lei da vibração, a gente precisa estar conectado com essas leis e fazer com que elas se cumpram dentro de nós. Aí nós estamos no caminho. Até porque a lei é uma das 3 forças eternas. Né? Exatamente. O amor, a lei e o espaço. Tá? Então, essas coisas existem tanto dentro de nós quanto fora de nós. Agora, é lógico que vocês vão falar das dificuldades humanas para mim. Olha, eu não encontrei uma companheira, não encontrei um companheiro. Essas são as nossas dificuldades humanas. Mas aí, nós precisamos dar um jeito nas nossas dificuldades humanas. Porque se elas são dificuldades humanas, então a gente precisa dar um jeito. Mas a gente pode pedir uma forcinha também. Não é mesmo? Você pode ir pedindo, inclusive tem até um decreto para isso. Né? Que eu trouxe esse decreto há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Então esse decreto vai sendo feito, e daí, durante o processo, você vai eliminando tudo aquilo que te impede de praticar esse caminho. Tá? Então, a minha responsabilidade com o iniciador é deixar isso claro para vocês. Não se iludam. Eu já falei isso aqui uma vez, eu falo de novo. Né? Não se iludam. É necessário seguir as leis. Tá? É necessário fazer isso se tornar realidade dentro de vocês. É claro que alguém pode falar assim, mas eu não quero. Ok. Né?
Não existe uma obrigação de você fazer ou não fazer. Agora, se você quer o seu processo de iniciação, se você quer isso, se é da sua vontade, do seu íntimo, então você vai precisar praticar isso aí. Senão você não está em harmonia com as leis. Outra coisa importante. Tem pessoas que reclamam para mim, assim, Gilberto, você não dá o curso ali, a gente está namorando, tal, você não dá o curso. Não. Namorado não é casado, não. Namorado não está morando aqui, eu estou morando lá, não sei se eles vão estar juntos amanhã. Então, eu até dou o curso, mas precisa estar pelo menos morando junto, né? Que já é uma indicação de casamento. É claro que existe o curso tem 2 partes. A segunda parte é só para os casados. Casados legitimamente, mesmo, de papel passado. E por que eu sigo essa instrução? Né? De certa forma, assim, uma espécie de rigor, vamos pensar, né? Porque assim foi comigo. Né? O Anubis chegou e falou assim, você quer esse caminho? Eu falei, eu quero. Então você casa. Eu não era casado, só estava morando junto. Né? Aí imediatamente, a hora que ele falou assim, olha, você precisa casar, mas assim, imediatamente já fui lá, fiz os papéis que precisava fazer, ainda tinha que dar procedimento num divórcio e tal, fizemos, enfim, eu sei que eu dou um jeito. Essas dificuldades humanas são nosso departamento. A hora que eu resolvi essa questão, a minha frequência mudou totalmente. Mudou. E assim eu observei com alguns casais também que seguiram essa orientação. Alguns casais aqui do IACER que seguiram essa orientação, a frequência muda totalmente. Por quê? Porque nós estamos de acordo com a lei. Estamos de acordo com a lei, está tudo bem. Gilberto, deixa eu só, acho que a palavra certa é comprometimento, né? Acho que é isso que é o decisivo, né? Porque na minha capacidade de instrutor, o máximo que eu posso fazer é ensinar, mas nunca fiscalizar. Então eu não sei o que vai acontecer entre 4 paredes, mas meu papel é esse, né? É de instruir, de ensinar. Tá? Agora, aquele casal que vai dar conta do seu próprio processo, lá dentro daquelas 4 paredes. Certo? Então, gente, é muito importante que vocês compreendam que esses 3 fatores, né? Morrer em si mesmo, que a gente exercitou aqui hoje. O nascer em si mesmo, que são as transmutações das energias, principalmente as sexuais, mas ela não é a única, tem 5 formas de energia, né? Sexual, a instintiva, a motora, a emocional e a mental, tá? Então são 5 formas de manifestação de energia que a gente precisa estar atento. Vamos supor então que uma determinada pessoa assim, resolveu entrar nesse caminho e está praticando. Ó, que ótimo, maravilha, está praticando. Então, parou de fornicar, quer dizer, parou de perder energia sexual. Mas ainda tem algumas emoções que lhe fazem perder energia. Aí uma fornicação emocional. Tem alguns pensamentos que lhe fazem perder energia. Então isso é o quê? Uma fornicação mental. Então a gente vai eliminando essa coisa por partes. Tá? Então você fecha a torneira daquilo que é mais grosseiro, daquilo que é mais intenso, daquilo que realmente prejudica mais a nossa vitalidade, e depois você vai fechando as torneiras nos outros departamentos também. Até uma hora que a torneira está sempre 100% fechada. Aí os elementos não têm mais como mexer com você. Eles não conseguem, né? Eles não conseguem entrar, eles não conseguem se manifestar dentro de você. Então aí você vai ficando pleno no seu íntimo. E chega uma hora que você e o íntimo é uma coisa só. Aí não muda mais. Fica ali, é estável. Né? É uma pessoa serena, estável. Então, esse é o processo de conclusão, né? Que é o processo de ascensão. Bom, eu vou deixar a Lê falar, né? Senão eu vou ficar falando até meia-noite aqui, tá bom? E desde já agradeço a atenção de vocês, tá? E a Lê quer passar a mensagem dela também. Grato por escutar. Bom, vou emprestar o título do Gilberto ali, que o que eu tenho para falar é uma mensagem cósmica. E tudo isso começou quando eu questionei sobre o porquê compreender esse caminho
é tão difícil, né? E a gente sempre cita que esse caminho realmente é para poucos. É muito difícil mesmo, assim. E às vezes a gente pensa que é difícil com as relações externas, mas na verdade não é difícil com as relações externas. Com as relações externas é muito fácil, cada um vai para sua casa e dorme. E se quiser ficar corroendo lá, fica, né? Mas se não, esquece e pronto. O difícil é dentro de casa, né? E aí eu pude acessar hoje, quando me conectei, me sintonizei na frequência do íntimo que eu sou. E eu pude e andar um pouquinho lá para trás para poder ilustrar bem a informação. Para falar sobre a morte. E aí eu pude compreender que a dificuldade das pessoas de compreender esse caminho, ou até mesmo de querer, de aceitar, enfim, é justamente a questão da morte. Quão difícil é, ou melhor, né? Para mim é diferente, assim. Eu sempre observei a morte de um jeito diferente. Meu pai me apresentou a morte quando eu tinha 8 anos de idade, né? Foi quando ele morreu. E eu, como uma essência, naquele dia, amando meu pai, eu não senti nada pelo fato de ele estar naquele caixão. E eu brincava com meu irmão, inclusive. Não, ele chorava um pouco. Mas a gente brincava, a gente saía correndo. E aí tinha alguns momentos que a minha família, né, mais identificada com aquela parte física, tinha a necessidade do choro, daquela coisa de como ele era bom, como ele era isso, aquela coiseira toda, né? E aí eu até tentava fingir que eu estava sentindo alguma coisa. Mas eu não estava. E esse ponto, para mim, marcou a minha vida. Por que eu, como uma essência ali, eu não senti aquela dor? Daquela perca, digamos assim, né? Bom, depois, aos 16 anos, eu perdi um outro pai. E aí, esse eu já fiz o drama. Porque havia uma identificação maior com tudo que a gente já tinha vivido, arquivos, passado, futuro, enfim, né? Várias coisas. E aí eu senti mais. Mas ainda assim ficava aquele eco daquela memória da infância. E quando eu encontrei esse caminho me levou ao primeiro fator, que é morte. E o meu questionamento durante toda a vida foi por que a gente tem tanta dificuldade com a morte? Se a morte faz parte da vida. Bom, chegamos aqui nessa sessão de hoje, né? E aí, quando instalou, acho que eu me instalei ao ser que eu sou, não sei como é que eu falo isso, mas enfim, eu fiz a grande pergunta. Que bom que você voltou. Eu fiz a grande pergunta. Qual é o sentido da vida? E aí a resposta foi surpreendente. O sentido da vida é a morte. É um contínuo yin yang, uma dança constante, o tempo todo. E nós temos
dificuldade com isso, de compreender isso, de aceitar isso. Então é um bichinho que morre e a gente fica lá e sofre e tal, e fica apegado àquela matéria. Uma vez ouvindo o Gilberto falar que nós, em outras épocas, né, nós somente despedíamos das pessoas, como o José Pila fez lá. Tô indo, deixou a roupa arrumada em cima da cama. Olha que maravilha isso. Oh, amor, tchau. Tô indo, depois a gente se vê outro dia, tá lá em algum lugar. E quando o Gilberto relatou isso para mim, e eu pude ter a experiência de me despedir do seu José Pila antes dele ir, que foi fantástico. Fantástico para nós aqui da terceira dimensão, né? A Letícia, o fulano, Beltrano, é fantástico para eles, mas um ser que somos, isso é coisa natural, né? Faz parte do fluxo mesmo, né? Mas nós da terceira dimensão, essa parte psicológica, ou melhor, personalidade, precisa estar a favor dessa morte. E aí, fazendo toda essa análise aqui, eu percebi que nós precisávamos, ou que nós precisamos, né? E eu pude fazer isso comigo aqui hoje, ou melhor, acho que eu senti que aconteceu isso hoje. É a reconciliação com a morte. Então, por isso, muita gente não compreende esse caminho. Porque resiste à morte, tem medo da morte. E aí, essa reconciliação, ela precisa acontecer. E é em tudo, constantemente. Vai morrer alguma coisa ali. Você tem que saber que vai morrer. Eu fiz essa brincadeira comigo desde criança. Daqui a pouco aquilo vai morrer. Opa. E aí eu escolhi. Foi uma escolha mesmo minha. Eu escolhi me preparar. Não. Alguém vai morrer. Daqui a pouco alguém vai morrer. Alguém vai morrer. E falar isso para as pessoas é um problema. Porque, nossa, como assim você vai falar? Eu me lembro, gente, um dia que o Ítalo, eu não sei se foi a intenção dele, mas ele sentado na mesa do Pila. E eu, assim, com aquela dor, porque eu estava saindo de lá, me despedindo de lá, e eu acho que ele tentou mexer comigo. E ele olhou para mim e falou assim: você já pensou na sua filha morrendo? E eu olhei para ele com a maior naturalidade, porque eu já havia me preparado para isso, né? E assim, claro, não há um desejo em ver a minha filha morrer, né? Não é essa a questão. Mas eu busco me preparar, sim, que meu filho pode morrer, minha filha pode morrer, e ele só tem 3 aninhos, e minha filha só tem 9. E como eu me sinto liberta quando eu posso pensar sobre isso, que eu posso falar sobre isso, inclusive. Então, essa parte que o Gilberto trouxe sobre o medo do elemento, medo do ego, envolve essa questão que eu estou trazendo aqui, dessa morte. Porque o elemento dentro de nós, ele não quer morrer. E uma outra questão que me veio foi que, assim como deuses que somos, né, nós temos o direito de eliminar aquilo que nós criamos. Como os elementos densos, por exemplo. Cada um dentro de si, do seu jeito, do seu modo, do seu ritmo, do seu tempo. Mas a gente tem esse direito. Essa é a história do é minha vez, então eu vou fazer o meu trabalho, minha faxina, né? E isso tudo precisa ser consciente mesmo. Eu quero fazer esse trabalho dentro de mim. Então, quando eu li pela primeira vez o livro do Samael Aun Weor, que ele traz muito, eu já li o primeiro logo de cara, que foi o Matrimônio Perfeito, e quando ele fala, ele ilustra, né, a quantidade de informação que fica na nossa cabeça, de fornicação mental, emocional, sexual,
e que tem jeito de resolver tudo isso, eu falei, nossa, foi isso que eu procurei a vida toda, né? Bom, então, essa mensagem cósmica, né, que eu gostaria de trazer para o mundo inteiro, não é nem só, né, para quem está aqui ou ouvindo, assistindo, mas de buscar mesmo, de fato, essa reconciliação com a morte. E porque só assim nós vamos ter vida de qualidade, né? Essa mensagem, né? Muitos mestres já deixaram aí para nós, né? Mas viver isso, e essa informação que eu estou trazendo, é uma verdade minha agora. Porque eu pude ter a experiência, mas cada um dentro de si também vai poder sentir isso e acessar essa experiência. Claro, se quiser. Se tiver, né, quiser acessar, com certeza vai conseguir. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre uma experiência interessante que eu tive, que quando eu li o livro do Samael, do Matrimônio Perfeito, ele dizia sobre a Mãe Divina, Devi Kundalini, com o verbo Iao. E por algum motivo eu me conectei com aquela informação. E foi como que eu tivesse encontrado uma bússola. Uma bússola. Com aquelas 3 sílabas. Iao. E aí, essas 3 sílabas, elas se tornaram o foco da minha vida ali, né? Isso foi em 2008, 2009, se tornou o foco da minha vida. E eu, então, fiquei atrás do tal do Iao. Não eu, Letícia. Era mais profundo, bem profundo. E aí, bom, entendendo um pouco sobre as histórias do Egito e tal, Mãe Divina, representação, Ísis e tal, né? Eu sabia que eu teria uma filha, né? E aí o nome da minha filha seria Ísis. E aí eu tentei, de verdade, colocar o nome da minha filha com essas 3 siglas. Então, Ísis, só que eu não consegui. Porque se eu quisesse fazer isso, eu tinha que pôr o nome do pai dela entre o meu e o dela. E aí eu não quis fazer isso. Eu deixei seguir. Mas ainda aquela coisa dentro de mim. E de repente, eu conheci o Ítalo. Ela começou a história, eu já me liguei onde ela ia terminar. Pedir dar esse buzar. Né? É aqui, né? Agora o que vem depois. Gente do céu, olha, é a 3ª sessão. Bom, são as 3, né, Gilberto? As 3 sessões. Olha, nossa. eu escapei de ser natalino, né? Ia ter o Iao também. Ia ter o Iao também. Bom, encontrando Ítalo, né? Não, e é muito engraçado, porque quando eu chamo ele de Ítalo, ele olha pra mim e já, tipo, você tá brava, né? Porque tem que chamar de amor. De bem. Bom, mas aí, quando eu encontrei ele com esse nome, ai, gente, eu não acreditei. Eu não acreditei. Não, e foi muito engraçado, porque
a gente está falando desse trabalho, dessas histórias, né, de morte, de nascimento, de sacrifício, né? Mas o quanto isso é sério é impressionante. Quando eu conversei com o Gilberto, eu tive que fazer muitas escolhas dentro de mim para eu conseguir eliminar muitas partes que eu estava acostumada a viver já, né? Eu fui muito fundo nessa vida, nessa existência, muito fundo mesmo. Embora eu só tenha 38 anos, eu vivi muitas coisas, bem lá de baixo mesmo, assim. Quem sabe, sabe da minha história, né? Aliás, Londrina inteiro sabe, porque eu saí na Folha de Londrina, contando a minha história lá. Então, para conseguir eliminar todos aqueles vícios, todas aquelas crenças, né, que eu ia construindo, que eu ia... Atenda! Que eu ia sustentando dentro de mim, portanto, besteira, né? Bom, besteiras importantes, né? Aprendi muito. Mas, conversando com o Gilberto, eu falei para ele, eu quero... Foi muito engraçado, porque quando eu conheci a história da Mãe Divina, lá com o Matrimônio Perfeito, Samael, não sei o quê, eu comecei a dizer para a Mãe Divina que eu queria um homem assim, 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 assado. E eu sou muito detalhista, então entrei nos detalhes. Bom, depois de alguns anos que eu já tinha a Isis na busca desse companheiro, justamente por compreender que não tem jeito, esse caminho é alquimia mesmo, é o homem e a mulher, não tem jeito. Não tem jeito. Dá para fazer, o Gilberto relatando, né, sobre o pranayama, dá, mas é exatamente isso, é um nível ali só e não passa daquilo. Tanto que eu enjoei de ficar nesse nível. Daí eu falei, não, eu preciso de um companheiro, é urgente isso. E aí, quando eu fazendo esse pedido para minha Mãe Divina, né, depois de já ter apanhado um monte, quando eu cheguei no Gilberto, eu falei, olha, eu preciso de um companheiro, o que eu faço? O Gilberto falou, olha, o seu companheiro está chegando. Vou acrescentar um pedacinho assim. O quão interessante e importante é nós desenvolvermos as nossas percepções extrasensoriais para que nós saibamos sobre nós mesmos, sobre frequência, perceber melhor os campos, né? Como que o Gilberto podia saber daquilo? Era a minha vida. Mas o meu coração estava aberto e como a intuição sempre disse, né, que muitas coisas que o Gilberto trazia não vinha do Gilberto, vinha de mim. Então, até aproveitando para te agradecer por me ajudar a descobrir quem eu sou. Meu coração dizia que ele podia me ajudar. Porque eu percebia que ele não sabia quem ele era. Eu falei, pô, ele sabe, então o resto não sabe. Tá na cara que ninguém sabe quem é. Dá pra ver em todo lugar. Tem gente lá falando, que isso, que aquilo. Conversa fiada. Tá na cara, gente. E eu olhava pra ele e falava, não, ele sabe quem ele é. Ele pode me ajudar a descobrir, porque era essa a minha questão. Quem eu sou no meio disso tudo, né? E aí, quando ele falou pra mim, olha, seu companheiro tá pra chegar. Esse cara aí que você quer, tá chegando. E aí eu falei, nossa, tá chegando, né? Já me deu aquela expectativa assim, cadê? Onde? Aí ele falou assim, quando ele chegar você vai saber. Aí veio uma pedra no meu sapato. Como é que é saber? Isso é importante, gente. Como é que é saber? Bom, daí eu saía borboleteando, né? Será que é aquele cara ali? Será que é? Será que é aquele ali? Será que é não sei o quê? Será que é não sei o quê? Amor, essa história é da nossa vida, hein? Vou escrever essa história. Vou escrever. Bonezinho verde, estrupiado, só nem os olhos apareciam. Não, nem a cara, na verdade, porque eu não vi nem a cara dele, né?
cheguei perguntando Mas- quantos anos você tem. Não, que pergunta, pode falar errado a história. Gente, eu perguntando, eu olhava para todo homem, alguma coisa, não. Quase escorreguei aí, mas enfim. Aí, de repente, eu lá no lugar onde eu bebia chá com um companheiro nosso ali de caminhada, né? Sentada numa cadeira, de olho fechado, borracheira comendo solta. Eu bem quietinha lá. De repente, eu sinto aquele vulto que passa do meu lado. Eu vi ele de costas. E meu coração... A informação foi reta e objetiva. Esse é o homem da minha vida. Foi muito interessante aquilo, porque eu não conhecia o Ítalo. Eu tinha visto o Ítalo uma vez. Nem tinha prestado atenção em Ítalo, nem sabia quem era Ítalo, nem sabia esse nome. Nunca vi na vida. Pelo menos aqui não, né? Aí eu falei, saber é saber. Saber é saber, não é será, é saber. Bom, aí como é que esse Ítalo ia chegar perto de mim? Doida, varrida, né? Imagina, ex não sei o quê, já rodou a vida aí, né? Prostituição, droga, essa louca vai chegar perto de mim, eu, hein? Tô fora, né? Aceleradaça, né? Mas aí o Gilberto tinha me alertado que esse que viria seria diferente de tudo que eu conheci. E que eu ia precisar reaprender o que é relacionamento. Bom, eu estava acostumada com relacionamento daquele que um casal, um come o que o outro come, um pensa o que o outro pensa, um fala o que o outro fala, um sente o que o outro sente, um assiste o que o outro assiste e não pode sair disso. Era isso que eu sabia. Cada um tem, né, seu pessoal ali e tal. Bom, essa história, ela funciona. Ela funciona. Sabia que ela funciona? Ela funciona lá no sistema, onde alguém é submisso a alguém. Até tive essa conversa com ele ali recentemente, né? Falei, impressionante, que alguém é submisso a alguém, né? Normalmente envolve a vida financeira, então tem um que manda e um que obedece. E aí um faz tudo que eu faço. Bom, esse caminho que nós estamos instruindo aqui, que nós descobrimos e estamos abrindo o caminho para quem está chegando também, é o de autonomia, né? Onde eu sou eu, ele é ele, e nós dois juntos somos um. Né? Bom, aí é que está o pulo do gato. Por quê? Quando eu olho para ele, eu vejo eu. E aí é onde eu vejo os meus defeitos, porque ele se torna um espelho para mim. E vice-versa, porque ele olha para mim e vê a si mesmo. Né? E isso se expande para filho, para outros parentes, e aí para os amigos e para a vida toda. Né? Então, agora fazendo a junção de tudo, por isso a importância da morte. Para que nós possamos enxergar de verdade, limpo, sem as manchas escuras, né? que reflete o espelho. Né? Bom, aqui nesse espaço, a IACER, o trabalho que a gente busca fazer é dentro de nós. E a gente compartilha desses assuntos, né, dessas informações, de técnicas, né, que o Gilberto traz para nós, para que cada um possa alcançar dentro de si o seu próprio caminho, se libertar, né, de tanta coiseira aí do mundão, né? Não que as coisas do mundo estejam erradas, né? Porque realmente não tem essa história de certo e errado, né?
tem os treinadores. E é muito engraçado, porque durante bastante tempo o Ítalo não passava de um treinador na minha vida. E aí eu me lembro quando o Gilberto me trouxe assim, olha, você precisa lembrar de quem você é e transcender o treinador. Se eu não transcendesse o treinador, não ia haver relacionamento. Não ia haver relacionamento. E relacionamento, gente, é a coisa mais difícil que tem. Ô lição difícil. A gente tenta se distrair com pessoas de fora, com internet, né? Tenta se distrair, mas não tem jeito. É ali dentro mesmo que você acaba voltando e tendo que conviver. Muita gente tenta fugir de relacionamento e acha que vai conquistar alguma coisa sozinho, mas não vai. Não vai, não tem jeito. Bom, vai até uma altura ali, né? Mas depois disso não vai mais. Né? Bom, então era essa mensagem que eu queria trazer sobre a reconciliação com a morte. Né? O quão importante é isso. E o mundo inteiro precisa se reconciliar com a morte, porque ela faz parte da vida. Né? Então, é isso. Vamos comer, vamos embora, tá frio.